Bom dia, bom dia, bom dia, vencedor! Tudo bem com você? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios para o dia 30 de setembro de 2022. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Toca a vinheta e vamos para as análises de hoje. Meus vencedores, separei para hoje 5 jogos. Lá na Alemanha temos o retorno dos campeonatos europeus, né? Temos o retorno de todos os campeonatos após a data FIFA aí, que joga as seleções que nos trazem bastante head, mas agora está de volta os jogos normais e o final de semana está recheado aí, beleza? Começando então pela sexta-feira aí, Alemanha às 13h30 temos Hannover versus Hamburgo, depois às 15 horas em Portugal temos Sporting versus Gil Vicente, depois às 15h30 temos Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen, às 16 horas na Espanha temos La Liga, Athletic Bilbao versus Almeria. E à noite na nossa Série B temos Operário e Vila Nova. Vamos lá então, sem delongas. Hannover versus Hamburgo. Hannover com uma média a favor aí de 3.6, né? Média a favor de escanteios. E o Hamburgo 5.7. Então uma diferença muito grande nas médias de escanteios a favor desses times. A média contra a média sofrida, né, de escanteios dos dois times é bem parecida. Se a gente analisar o overcuts dos times aqui, o Hannover é bem inconsistente aqui, vamos assim dizer. Over 5,5 somente em 10% dos jogos ele cumpriu e o over 6,5 nenhuma vez ele cumpriu. Se a gente analisar o Hamburgo aqui, ele é bem consistente, né? Over 2,5, 3,5, 100%, over 4,5, 50%, 5,5, 40% e over 6,5, 30%. E os sofridos dos dois times são bem parecidos. Se a gente olhar aqui a questão dos handicap de cantos, né? Analisar os handicaps aqui negativos e positivos. O Hannover, tanto nos positivos como nos negativos, ele é muito fraco, né? Tudo vermelho aqui. Já o Hamburgo nos positivos ele é bem forte, né? Bem consistente. E nos negativos ele não deixa a desejar também. Menos meio 60% dos jogos ele cumpre, menos 1,5 50% e menos 2,5 40%. Então se a gente olhar aqui, a casa de apostas está nos dando o Hamburgo menos meio a 1,65, já caiu a odd aqui, estava 1,70 quando eu analisei, a 1,65, gosto ainda nessa odd, porque em 60% dos jogos o Hamburgo teve mais escanteios no jogo, que é essa linha de menos meio, né? 60% dos jogos ele cumpriu, e somente em 30% dos jogos o Hannover cumpriu a linha de mais meio, que é o dupla chance escanteios. Então gosto muito dessa linha aqui, até pela diferença de média aqui dos dois times. São 2 escanteios a mais do Hamburgo. E o Hamburgo é um time forte, está em primeiro lugar. Vai ir para cima desse Hannover, mesmo jogando fora de casa. Eu acredito que cumpre essa linha aí de menos meio. Então vamos pegar essa comunidade. Começando esse nosso primeiro jogo de hoje, beleza? Próximo jogo, Sporting versus Gil Vicente. Sporting com uma média a favor de 7.3 e o Gil Vicente 6.2. Então dois times com uma média de escanteios muito alta a favor. Se a gente analisar a questão do overcuts aqui dos dois times, o Sporting possui over 4,5 80% dos jogos ele cumpriu, over 5,5 e over 6,5 em 50% dos jogos ele cumpriu. Destacar os sofridos aqui, nenhuma vez ele sofreu mais de 5 cantos jogando em casa. O Gil Vicente não deixa a desejar no overcantos aqui, ele é muito forte também, um pouco menor que o Sporting, mas também é muito forte. E também nos sofridos não é tão consistente, porém abaixo em relação ao Sporting. Se a gente analisar a questão dos handicaps dos dois times, os dois times são bem parecidos, né? Bem forte aqui na questão dos positivos e bem consistentes nos negativos. Se a gente analisar aqui, a casa de aposta está nos dando os handicaps mais 3,5 aqui, seria a linha principal desse jogo, né? Não gosto de pegar, porque o Sporting é um time muito forte, tá? Tá em 8º lugar, mas não é o lugar dele, com certeza ele vai melhorar essa posição na tabela. E o Gil Vicente é um time de metade de tabela, então acredito que o Sporting vá muito forte para cima desse time do Gil Vicente. A bet que eu gostei para esse jogo aqui é na função criar aposta, tá? Clicar aqui em criar aposta e eu vou pegar o over 2,5 cantos do Gil Vicente aqui embaixo, over 2,5 a 1,50, tá? Escanteios do Gil Vicente
E também vou adicionar aqui para o Gil Vicente ter over 0,5 cantos no primeiro tempo a 1,23. Então o Gil Vicente fazer pelo menos um escanteio no primeiro tempo e no jogo todo pelo menos 3. Isso vai resultar numa odd 1,62. Gostei muito porque o Gil Vicente, o over 2,5, ele cumpriu em 80% dos jogos, tá? Ele é bem forte no over cantos, a gente pode perceber aqui. E também o Sporting sofreu em 70% dos jogos esse over 2,5. E se a gente analisar a primeira parte, que é o primeiro tempo, em 90% dos jogos o Gil Vicente cumpriu esse over 0,5 que a gente colocou, né? E em 60% dos jogos o Sporting sofreu esse um canto. Então acho que a gente está bem seguro aqui nessa odd 62 e vamos pegar mais essa comunidade, certo? Próximo jogo, Bayern de Munique versus Bayern Leverkusen. Bayern de Munique uma média a favor de 5.7 escanteios e Leverkusen 5. Média contra aqui do Bayern, vale destacar 2.1 somente. Se a gente analisar o over cantos do Bayern, ele é bem forte, né? E o Leverkusen também não deixa a desejar. Destacar aqui os sofridos do Bayern de Munique bem baixo. Se a gente analisar os handicaps aqui, os positivos dos dois times são muito bons e os negativos do Bayern também são muito bons. E os negativos do Leverkusen ele deixa a desejar. Aqui novamente peguei uma função de criar aposta, tá? Fiz essa questão de... cliquei aqui nesse botão de criar aposta. Adicionei aqui para ter um gol no primeiro tempo, tá? A 1,18. E também aqui na parte de escanteios, adicionei o over 2,5 cantos do Leverkusen. Aqui para baixo, a 1,44. O Leverkusen cumpriu em 100% dos jogos esse over 2,5 aqui, então gostei muito desse over 2,5 a 1,44. Acho que a odd deveria estar um pouco menor. E também adicionei aqui para ter um gol no primeiro tempo. Lá na Alemanha é muito forte a questão nos gols no primeiro tempo. E gostei muito dessa bet aqui e vamos pegar mais essa comunidade. Próximo jogo, lá na Espanha, Atlético de Bilbao versus Almeria. Média a favor do Atlético 5.4 e média do Almeria 4.7. Média contra dos dois times bem parecida. O over cantos bem parecido dos dois times. E os sofridos também bem parecidos dos dois times. Questão dos handicaps aqui, os positivos dos dois times são bem consistentes. Os negativos do Atlético aqui, menos meio, menos 1,5 também é muito bom. Somente o menos 2,5 deixa a desejar. Já os negativos pro lado da Almeria, ele é bem inconsistente. Gostei dessa bet aqui nesse jogo, a Almeria mais 3,5, porque temos aqui em 70% dos jogos o Almeria cumpriu esse mais 1,5, mais 2,5, e a gente está pegando mais 3,5 aqui, então muito forte. E somente em 40% dos jogos o Atlético cumpriu a linha de menos 2,5, e para a gente perder a bet, ele vai ter que cumprir essa linha de menos 3,5. E vejam aqui, ele não é tão consistente no overcantos, e o Almeria é bem bom no overcantos aqui. Então, dois times com a média bem parecida aí. Não entendi porque esse mais 3,5 aqui. E vamos pegar esse Almeria mais 3,5 a 1,70 comunidade, certo? Nosso último jogo, Operário e Vila Nova. Operário com uma média bem alta, a favor aí 6.6 em 19º lugar. Vai ir para cima do Vila Nova para tentar sair dessa zona de rebaixamento. E o Vila Nova provavelmente vai para esse jogo somente para se defender, buscar um empatezinho fora de casa e tentar se manter mais longe possível aí da zona de rebaixamento, e possui uma média muito fraca a favor 3. Então uma média contra bem alta 7.1. A gente analisar o overcantos do Operário, ele é bem forte. O overcantos do Vila muito fraco, né? Sofridos do Vila muito forte, e os sofridos do Operário aí é uma média normal. Se a gente analisar os handicaps aqui, os positivos do Operário são muito bons, já os negativos são meio inconsistentes. Já o Vila Nova, tanto os positivos como os negativos, ele é muito fraco. E a bet está nos dando aqui o Operário para ter mais escanteios no jogo a 1,95. Gosto muito, muito, muito dessa bet. O Operário já tem uma média aí, ó, quase mais que o dobro do Vila Nova. A média contra aqui do Vila Nova é muito maior que o Operário, e eu acho que cada vez mais agora, indo pro fim do campeonato, vai ter mais must win, né? Necessidade no jogo. O Operário com certeza vai ir para cima desse Vila Nova, e o Vila Nova vai ir para esse jogo com toda certeza para buscar um empatezinho, não vai se expor.
Então, esse jogo aqui praticamente vai ser mais ataque e defesa, e com isso muitos cantos pro lado do Operário aí e poucos cantos pro lado do Vila Nova. Então para mim tá muito seguro pegar esse Operário para ter mais escanteios no jogo, e vamos pegar essa aqui com uma unidade e meia, beleza? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui, vamos crescer esse canal, muita gente assistindo sem se inscrever, mais de 50%, então se inscreve aí, não custa nada, deixa o like maroto pra gente aqui que tá criando conteúdo pra vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada, e até amanhã, meus vencedores.